Bem-vinda ao The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar fundo numa questão bem básica, mas fascinante. Como é que os átomos criam luz? E onde os elétrons realmente ficam? Exato. A gente tem aqui um material técnico bem interessante sobre isso, né? Emissão de fótons, natureza quântica dos orbitais. Isso. A nossa missão aqui é entender por que essa luz atômica tem cores tão específicas, sabe? E também tentar desmistificar aquela ideia meio maluca de que os elétrons, simplesmente não existem entre uma órbita e outra. Uhum. Porque começa com um paradoxo, né? A física clássica dizia que os átomos nem deveriam existir. Deveriam colapsar rapidinho. É um ótimo ponto de partida. A física clássica previa instabilidade, mas os átomos são estáveis. Pois é. E o modelo do Bohr, lá no começo, tentou consertar isso. Ele veio com a ideia de órbitas fixas, né? Tipo uns trilhos para o elétron. E os saltos quânticos. Ela jogou fora a ideia de órbita, trilho, e trouxe os orbitais. Orbitais, que não são órbitas. Não são órbitas definidas. São mais como regiões de probabilidade. Mapas tridimensionais que dizem onde é mais provável encontrar o elétron. É uma mudança de visão total. O elétron não é só uma bolinha. Ele tem essa natureza de onda também. Ok, mapas de probabilidade. Faz sentido dentro da estranheza quântica. Mas e a luz? Como o átomo gera o fóton, a partícula de luz? Boa pergunta. O processo começa quando um elétron ganha energia. Pode ser por calor, por uma batida com outro átomo, ou absorvendo luz mesmo. Certo, ele fica energizado. Exato. E aí, ele dá um pulo, vai para um nível de energia mais alto. Pensa numa escada, ele sobe um degrau. Ok. Só que esse degrau mais alto, esse estado excitado, ele é instável. O elétron não fica lá muito tempo, coisa de nanosegundos, uma fração mínima de segundo. Nossa, muito rápido. Muito. E para voltar para o estado fundamental, para o degrau mais baixo e mais estável, ele precisa se livrar dessa energia extra. E aí vem a luz. Aí vem a luz. Ele libera essa energia de uma vez só, instantaneamente, na forma de um pacote de luz, um fóton. Instantaneamente. Você quer dizer, ele não viaja pelo espaço entre um nível e outro? Não nesse sentido que a gente imagina, de percorrer um caminho. É mais como ligar e desligar o interruptor. Ou está no nível alto, ou está no nível baixo. Não tem o meio do caminho. Entendi. E a energia desse fóton é sempre a mesma para um salto específico? Precisamente. A energia do fóton é igualzinha à diferença de energia entre o nível alto e o nível baixo. Ah, E como cada tipo de átomo, cada elemento químico, tem seu próprio conjunto único de níveis de energia, de degraus, a diferença de energia e, portanto, a energia do fóton também é única para cada salto. exatamente. E como a energia do fóton determina a cor da luz, cada elemento emite cores muito específicas quando seus elétrons saltam. Isso cria o que a gente chama de espectro de emissão de linhas. A tal impressão digital luminosa que a gente ouve falar. Essa mesma, a assinatura do elemento. No hidrogênio, por exemplo, o salto do nível 3 para o nível 2 sempre vai emitir luz vermelha com aquele comprimento de onda certinho. Legal. E essa especificidade toda, imagino que a gente use isso em tecnologia, né? Ah, com certeza. Pensa nas luzes de neon, por exemplo. Aquilo é emissão espontânea. Uma corrente elétrica excita os átomos do gás lá dentro, os elétrons pulam para níveis mais altos e depois caem de volta emitindo fótons de forma meio aleatória, mas com as cores características daquele gás. Entendi. E o laser? É diferente. O laser é mais sofisticado. Ele usa um processo chamado emissão estimulada. A ideia é que, se um fóton com a energia certa passa perto de um elétron que já está excitado naquele nível de energia, esse fóton incidente pode estimular o elétron a cair e emitir outro fóton. E o mais incrível, esse novo fóton é idêntico ao primeiro. Mesma energia, mesma direção, mesma fase. Nossa, uma cópia perfeita. Exato. Aí um fóton gera dois geram quatro e assim vai. Cria uma cascata, uma amplificação enorme de luz, toda ela coerente. Por isso o feixe do laser é tão intenso e direcionado.
É impressionante pensar que um princípio quântico fundamental levou a uma ferramenta tão poderosa. É mesmo. E isso nos traz de volta para aquela pergunta, que não quer calar. Se o elétron salta de um nível para o outro, onde ele está durante o salto? O material que a gente leu mencionava algo como não existência entre os orbitais. Isso soa muito contraintuitivo. E é totalmente contra o nosso senso comum do mundo grande, né? Mas a mecânica quântica funciona assim. Tem 2 pontos-chave aqui. Primeiro, o princípio da incerteza de Heisenberg. Certo, aquele que diz que não dá para saber tudo ao mesmo tempo. Isso. Não dá para saber a posição exata e a velocidade exata de um elétron simultaneamente com precisão total. Quanto mais você sabe de um, menos sabe do outro. Ok, e o segundo ponto? O segundo é o comportamento ondulatório do elétron. Experimentos, como o da fenda dupla, mostram que ele não se comporta só como uma bolinha seguindo uma trajetória. Ele se espalha como uma onda. Em termos de probabilidade, ele pode meio que estar em vários lugares ao mesmo tempo antes de você medir. Tá, então ele é uma onda de probabilidade. E o orbital, então? O que ele é exatamente? Se não é um caminho? Pense no orbital como essa nuvem de probabilidade em 3D. A forma dessa nuvem é descrita por uma equação matemática, a função de onda. A função de onda, psi. Essa mesma. E o quadrado dessa função, em cada ponto do espaço, te diz a probabilidade de encontrar o elétron ali. O orbital é a região onde essa probabilidade é alta, onde ele passa a maior parte do tempo, digamos assim. Certo. Mas o que é fascinante, e aí entra a questão da não existência, é que essa função de onda, essa descrição matemática da onda do elétron, ela pode ter pontos ou superfícies onde o valor dela é exatamente zero. Zero? Como assim? Matematicamente zero. São os chamados nós da função de onda. E se a função de onda é zero ali? A probabilidade de encontrar o elétron naquele ponto exato é zero. Nula. Não é que ele esteja lá, mas a gente não vê. A chance dele estar lá é literalmente zero. Uau! Então, a não existência entre certos orbitais ou em certas regiões dentro de um orbital se refere a esses nós. São zonas proibidas para o elétron. Por isso o salto quântico é tão estranho. Não é uma viagem através do espaço. É uma mudança instantânea de um padrão de probabilidade, um orbital, um estado, para outro, sem nunca ocupar o espaço entre eles. Porque esse espaço pode ser uma região de probabilidade zero, um estado não permitido pela matemática da quântica. Caramba! Então, tentando amarrar tudo, a luz que a gente vê, desde uma lâmpada até as estrelas, ela vem desses saltos quânticos, que são instantâneos e liberam energia específica. Exato. E os elétrons não ficam em trilhos definidos, mas existem como essas nuvens de probabilidade, os orbitais. E entre essas nuvens, ou em pontos específicos, a chance de achar o elétron é zero. Perfeito, é isso. A mecânica quântica, por mais bizarra que pareça para a nossa intuição do dia a dia, é o que explica a estabilidade dos átomos, porque eles emitem luz específica e essa natureza fundamentalmente probabilística da matéria. Ela abandona o senso comum, mas funciona. E como funciona? Além de explicar o mundo microscópico, ela permite criar tecnologias como os lasers, transistores, ressonância magnética. E o importante é lembrar, esses níveis de energia discretos, os orbitais com suas formas e nós, não são regras inventadas. Eles surgem naturalmente da matemática que descreve o elétron como uma onda, a equação de Schrödinger. Faz todo sentido. E deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a posição do elétron é só uma probabilidade até a gente ir lá e medir, o que isso realmente significa sobre como a realidade é, antes da gente olhar? Será que o ato de observar é que define o que é real, nesse nível fundamental? Fica aí a reflexão pro pessoal.